25 de dezembro de 1940, na localidade de Rio Claro, distrito de Major Vieira, município de Canoinhas. A Major Vieira ainda pertencia a Canoinhas naquela época. Meu pai era comerciante e era também industrial, tinha serraria, casa de comércio, e nós então sempre, desde jovem, começamos o nosso trabalho, a nossa luta, e assim foi a nossa vida, aprendendo os bons costumes deixados pelo pai, pela família, e no entanto, com o tempo a vida foi mudando e a gente foi então tomando o seu rumo. Cada um dos irmãos, eram 9 irmãos, cada um ia se colocando, se estabelecendo, e assim eu fui também. Cuidava na casa de comércio, depois trabalhava com caminhão. Aos 18 anos eu fiz a minha carteira de motorista, assumi uma casa de comércio que meu pai tinha lá em Serra do Lucindo, e depois, mais tarde, me mudei para Canoinhas. Nesse tempo, eu, jovem, ia para a aula, para a escola, onde eu conheci a esposa Anita, que morava lá também e estudava na mesma escola, e começamos então a estudar, e depois ela veio morar para Canoinhas, e mais tarde a gente começou a trocar os olhares e começou namoro, e mais tarde casamos muito jovem, eu com 21 anos e ela com 18 anos, e constituímos a nossa família. Eu sou Anita Novak Pereira, filha de Teodoro e Filomena Novak, nascida em Rio Claro, onde eu estudei as primeiras séries. Mais tarde, trazida pela minha professora Laila Sfai, depois Bossi, vim estudar em Canoinhas. Fiz o ginásio no Colégio Sagrado Coração de Jesus e o normal regional no Almirante Barroso. Voltei para o Rio Claro como professora e assumi a escola. Lá trabalhei em Rio Claro, em Serra do Lucindo, por 8 anos. Depois mudamos para Canoinhas, voltei a estudar e assumindo outras responsabilidades. Concluindo o curso normal na Escola Sagrada Coração de Jesus, trabalhei também no Almirante Barroso e na Escola Rodolfo Zipper. Depois fui nomeada para a nova escola Irmã Maria Filistas, onde a gente fez o levantamento de alunos e a primeira matrícula. Ali eu trabalhei apenas por 3 anos, terminando 16 anos de trabalho no Estado e na educação. Eu preferi deixar o trabalho para ajudar o Alenir na indústria e comércio e exportação de erva mate. Há vários anos trabalhei com ele na firma e depois assumi a coordenação do IPESC por 4 anos. Mais tarde fui vereadora também por 4 anos e depois na Secretaria Regional do Estado, na Ação Social, por mais 2 anos e meio. Rio Claro era um lugarejo onde tinha várias pessoas, muitas famílias, tinha a igreja, tinha a escola, tinha estradas não muito bem transitáveis, mas dava para chegar até lá. Eu me lembro que meu pai sempre contava que foi difícil quando ele foi lá, porque ele foi um desbravador. Ele montou uma serraria, fez a casa de comércio, e também no dia que levou a máquina para a serraria, demorou um dia para ir de Major Vieira até o Rio Claro, porque tinha que ir acertando os bueiros, fazendo bueiro, fazendo estradas, até chegar ao Rio Claro. E hoje o Rio Claro é uma região, um local, uma localidade onde se planta, onde é bem diversificado, se planta fumo, se planta soja, tem pecuária, tem suinocultura. Então, hoje, de vez em quando, a gente vai lá para relembrar um pouco o tempo da infância e da juventude. Tenho muitas saudades do Rio Claro, porque foi onde eu nasci, me criei, onde moraram meus bisavós e avós, que vieram de Rio Mafra, né, depois das imigrações. E tenho muitas saudades dos meus ex-alunos, dos pais, das famílias, porque onde eu vivi até 25 anos da minha vida, né? E lá conheci meu marido.
Lá eu penso que foram os melhores tempos da nossa vida. Naquela época não tinha luz elétrica, né? Era difícil passar um carro pela comunidade. Então essas eram as dificuldades. Não tinha um telefone, não havia uma comunicação com facilidade. Mas eram bons tempos, porque a convivência com os pais e com os alunos era muito saudável naquela época. A comunidade respeitava muito o professor. E como também a gente tinha um grande parentesco e muita amizade na comunidade, então foi muito bom. Foram bons tempos. O meu pai era lavrador, como a maioria das pessoas. Mas o meu pai era uma pessoa muito culta, porque ele estudou aqui em Papanduva, na escola ucraniana, ele tinha uma boa formação, ele sabia várias línguas, ele dominava muito bem o ucraniano, o português, o polonês. Então ele tinha uma grande cultura, mas o trabalho era na lavoura e a gente acompanhava desde criança. Eu, como primeira filha de 14 irmãos, então tinha que assumir, junto com a família, os cuidados com os irmãos, o trabalho na roça. Em todas as atividades da roça, eu trabalhei e, vamos dizer, acho que isso foi muito importante para a minha formação. O meu avô, Tomás Novak, e a minha avó, Eudócia, vieram da Áustria e da Ucrânia. Eles vieram de lá pequenininhos. Então, tiveram muita dificuldade de adaptação naquela época, né? Mas o meu pai já nasceu no Brasil. Mas eles desembarcaram onde? Eles desembarcaram em Paranaguá e foram morar ali hoje é Itaiópolis, né? Na colônia Iracema. O meu pai é natural de Joinville, joinvilense. Ele veio de Joinville com 18 anos, conheceu a minha mãe aqui, mas ele trabalhava junto com o falecido Guilherme Roeder, que era casado com a irmã dele, aqui na rua Paulo Pereira, na rua Francisco Paulo Pereira. Depois ele mudou-se para Bela Vista Todo, onde trabalhou com o meu tio, Francisco Paulo Pereira, que era pai do Acácio Pereira, e lá então ele conheceu a minha mãe, que estudava aqui no Sagrado Coração de Jesus, era internato. E ela, então, todo fim de semana meu avô vinha buscar e nessas indas e vindas se conheceram e também muito jovem casaram. E então e o meu pai teve problemas de saúde, de visão, mas superou, graças a Deus, criou os filhos e foi um lutador, um desbravador. Mas ele é natural de Joinville, mas radicado aqui em Canoinhas desde os 18 anos. Quando eu conheci Canoinhas, eu tinha meus 8 anos, 9 anos, eu vinha sempre com meu pai, com meus irmãos mais velhos. A rua Francisco Paulo Pereira não tinha nada aqui, de asfalto, nada, era só pedra, aquela pedra branca, o macadame, como costumavam chamar. E sempre nós vinha aqui na casa comercial de Henrique Zugman, que depois ficou Irmão Zugman. Como nós tínhamos casa de comércio lá, meu pai sempre comprava na casa Novo Mundo e também na casa Comércio e Indústria Gajorta, que era uma empresa lá de Joinville, onde ele também trabalhou na infância, na juventude dele, trabalhou lá. E também na casa Germano Stein, que também era de Joinville. Então, conheci Canoinhas assim nos meus 8 anos e depois foi crescendo, né? Aí veio então o ano de 50, eu já tinha 10 anos, lembro da eleição de 10 anos, dos candidatos, e depois, mais tarde, a gente, quando pensou de vir para Canoinhas, já tinha ainda uma deficiência na energia elétrica em Canoinhas. Tinha empresa que trabalhava durante o dia e outros trabalhavam durante a noite, porque senão havia apagão. Até que então passou uma melhoria na energia elétrica, quando assumiu o governo o governador Ivo Silveira, que veio em Canoinhas inaugurar ali na praça, no canto da praça Lauro Miller, a inauguração da Celesc aqui em Canoinhas, e então começou a melhorar a situação da energia aqui em Canoinhas e o progresso então da indústria começou a se desenvolver, a deslanchar naquela época. Eu me dediquei mais à empresa, à firma. Quando eu tinha 48 anos, no ano de 1975.
em diante. Em 75 eu me filiei no partido por causa do Acácio Pereira, que era meu primo. No MDB? MDB, já era MDB. E depois, então, eu me filiei pela amizade, pelo parentesco. Ele era meu contador, eu já estava trabalhando, já estava quase que iniciando as atividades, registrando firma para trabalhar. Então, eu acompanhava a política, mas à distância. Depois, mais tarde, é que a gente se aproximou um pouco mais. Eu acho que a política, tudo tem a sua época. Naquela época existia também as divisões, né? Aquelas alas fortes da velha UDN, o PSD, depois, quando foi criado o PTB em 50 pelo falecido Getúlio Vargas, então houve aquela aliança, né? Mas continuou havendo, né? Aquelas famílias tradicionais eram da velha UDN, passaram depois para a Arena, e aqueles que eram PSD, PTB, muitos do PSD, como o caso do falecido governador Ilmo Silveira, foi para a Arena, só que não se elegeu mais nada, né? E muitos ficaram no PMDB, e então as duas alas, Arena e MDB. Então aí se prolongou por mais alguns anos. A gestão do Dr. Haroldo Ferreira, que ele desbravou o calçamento até o Almirante Barroso, foi feito no governo do Haroldo Ferreira, o calçamento da rua que sai para Três Barras, a rua Coronel Albuquerque, foi feito pelo Colodel, e assim por diante. Depois nós tivemos uma boa administração do prefeito Alcide Schumann, né? Era governo militar, depois veio então o Terésio, também fez uma boa administração. Infelizmente não tivemos uma boa administração, uma pessoa que foi meu companheiro de partido, nos teve junto em 2 ou 3 eleições, e depois então ele assumiu a prefeitura. Ele não foi muito feliz nas administrações dele. Foi o caso do prefeito Orlando Krauth, que eu tenho respeito por ele, tenho amizade, mas a verdade precisa ser dita. E depois então veio com aquela luta, aquela bravura do Alberto, que perdeu 2 eleições, ganhou a terceira e deu uma nova ênfase para Canoinhas. Das dificuldades que o senhor viu ali dentro da prefeitura, o que é a maior dificuldade para um gestor? Olha, nós tivemos uma gestão tranquila, né? Nós tínhamos maioria na Câmara dos Vereadores, nós fizemos 8 vereadores, enquanto o PPL fez 3 e o PSD fez 4. Já nós tínhamos maioria absoluta, né? E nós não tinha, que nem hoje tem, essas emendas parlamentares que vinha dinheiro do governo federal, do governo estadual, não existia. Era aquilo que se arrecadava, se gastava. E nós tivemos uma felicidade muito grande, porque daí ganhou o Pedro Ivo Campos, foi governador, nos ajudou uma época, e depois o Paulo Afonso também foi governador, nos deu uma ajuda. Nós tivemos a oportunidade de fazer um grande negócio vendendo o prédio da prefeitura para construir a nova prefeitura. Vendemos um prédio de 1.084 metros quadrados e construímos um prédio de 3.450 metros quadrados, que é a atual prefeitura de hoje, com a Câmara de Vereadores. Compramos um britador que está até hoje lá, servindo o município, servindo a comunidade, custou uma fortuna naquela época, transformador, a instalação do britador em si. Portanto, nós tivemos algumas dificuldades, né? Mas tivemos também a grande conquista de construir o prédio da prefeitura. Foi em 1 ano e 7 meses que nós construímos o prédio da prefeitura. Foi feita uma licitação e essa licitação houve um vencedor, mas foi impugnada porque na verdade ele não tinha as condições adequadas para construir a prefeitura. Então o que foi feito? Foi cancelado aquela licitação, a construtora entrou na justiça, mas o juiz deu negativo para a construção e nós então abrimos um espaço de contratação, uma contratação para aquela finalidade, para construir a prefeitura. Foram 60 pessoas que foi
foi contratado e foi construído a prefeitura com os nossos engenheiros, com o nosso pessoal da prefeitura. E Canoinhas precisa de emprego, precisa de indústria, né? Nós tivemos de promessa da agroindústria, da Aurora, que era vir para Canoinhas, e não veio, infelizmente não veio. Houve só promessas, ou aliás, houve uma proposta que parecia uma proposta concreta, uma proposta grande para Canoinhas. Inclusive o governo do estado, o governador Luiz Henrique, conseguiu R$1 milhão e a prefeitura comprou uma área de quase 40 alqueires de terra para essa indústria e infelizmente eles não vieram. O presidente daquela cooperativa, daquela entidade, veio a Canoinhas, prometeu de fazer aqui e em outras localidades. Fizeram no Rio Grande, não sei onde mais, no Paraná, o Goiás, e Canoinhas ficou à espera. Então nós precisamos de uma agroindústria, vemos hoje com bons olhos a venda do frigorífico para essa empresa lá de Minas Gerais. Eu acho que isso é muito importante porque é mais recurso que vai vir dessa empresa, que é uma empresa sólida, uma empresa que tem grandes recursos lá no estado de Minas Gerais e automaticamente vai investir forte em Canoinhas. Sempre nós fomos, meu pai, também acompanhávamos a família Pereira, claro, e sempre fomos acompanhamos o Dr. Haroldo Ferreira, o lado que ele sempre era MDB, por aí, né? Então eu sempre tive esse gosto acompanhando o Alenir e eu já comecei cedo acompanhando ele nas reuniões e quando ele foi vice-prefeito, aí a gente pôde desenvolver um bom trabalho, que não seja somente político, partidário, mas vamos dizer, um programa de trabalho voltado para a comunidade. Aí nós desenvolvemos junto com a dona Estelita Costa, de saudosa memória, um trabalho com a terceira idade. Iniciamos ali, né? Já no início do governo, em 88, né? Iniciamos esse trabalho, criamos um trabalho com a terceira idade, que foi muito bem visto, muito bem acolhido na comunidade de Canoinhas. Mais tarde, também não é no lado político, mas eu me envolvi com a Alenir, juntamente com o saudoso Frei Bernardo, na reconstrução da Igreja Matriz Cristo Rei, a reconstrução e ampliação dela. Então foi um grande trabalho, juntamente com outras pessoas da comunidade, e que assim, em 4, 5 anos, a Igreja Matriz pôde acolher o grande número de pessoas que até hoje acolhe, né? Coordenamos com a Alenir a primeira grande festa em prol da igreja, arrecadando recursos para a construção. E também coordenamos um trabalho de rua, de casa em casa, que era um trabalho, um dia de trabalho em prol da igreja. E a população aderiu, e assim a igreja foi construída. A experiência aqui na Vila foi muito importante, porque era uma coisa nova, claro, é um aprendizado e uma maneira de você discutir e levar os assuntos da comunidade para a Câmara e depois dessa discussão, vamos dizer, elaborar projetos, né? Ou indicações que visem a melhoria da comunidade. E uma das coisas que eu acho importante, assim, que foi um projeto de relevância e que fez justiça em Canoinhas, foi dar o nome do projeto que deu o nome da Prefeitura Municipal para o Dr. Haroldo Ferreira. O Haroldo Ferreira foi um médico humanitário, foi um médico que atendia as populações pobres, tirava muitas vezes do bolso dinheiro para comprar medicamentos naquele tempo de dificuldades, né? Nós tivemos 6 filhos, a Regina Célia, casada com Paulo Celê, José Ivan, a Francisca Reni, casada com o Dr. Márcio Treme, a Silmara Pereira, que tem a loja aqui, o Wilson, que você bem conhece, né? Foi vereador, vice-prefeito, e a Elaine, que faleceu, né?
Quando a gente estava fazendo o trabalho com a dona Estelita Costa, no mandato do Ico e Alenir, a gente pôde desenvolver um bom trabalho social. Nós trabalhamos ali 4 anos, um trabalho voluntário. Aquilo foi muito importante, porque a maioria das pessoas querem ganhar, né? Quando vão fazer um trabalho, mas nós trabalhamos 4 anos e eu ainda mais um tempo no governo do Cleus. Então a gente desenvolveu várias atividades juntamente com a área social com a Isabela, né? Com as pessoas, a doutora Daí depois. E daí, Ednei, naquela época, era muito animado o trabalho com a terceira idade, era muito alegre, porque as pessoas vinham de um tempo pós-revolução, onde foram começando a vir os direitos das pessoas, né? Aposentadoria, atendimento da saúde, tinha pouco, né? Então a gente, vamos dizer, convivia com aquelas pessoas, muitas viúvas que não tinham mais uma alegria de viver na comunidade, viviam sozinhas nas suas casas. Então eu fiz uma poesia que nós cantávamos naquela época na música da Asa Branca. Então eu vou fazer para você. Canoinhas, terra boa, hospitaleira e muito gentil, no Planalto do Estado é um pedacinho desse Brasil. Capital da erva mate, um gostoso chimarrão, alegra os lares, faz bons amigos, também aquece os corações. A criança é o futuro, o adulto o presente. Os idosos são as raízes, a experiência da nossa gente. A idade não é limite para a vida, minha gente. Existem velhos com 15 anos e também jovens com mais de 80. Na terra do contestado, palco de lutas e histórias, aqui lançamos um desafio, que é o resgate da nossa história. A vida, ela se faz com boas maneiras, ouvindo as pessoas, conversando, dando bons exemplos à família, porque a família é tudo. Ontem mesmo a minha família estava toda reunida aqui e a gente sente aquela alegria, aquela satisfação por ter os filhos, e os netos não estavam todos aí porque muitos estão fora estudando. Daqui a uns dias nós vamos ter mais um neto que vai se formar médico, o filho do Dr. Márcio. E então eu queria deixar aqui a minha mensagem de fé, de esperança no futuro da minha família e da nova geração que vem e que se aproxima da vida para assumir os compromissos, para assumir aquilo que é das pessoas de bem. Nunca desista de você mesmo. Nunca desista das pessoas que você ama, porque a vida é um espetáculo imperdível.